O extra da novela capítulo 8. Treinamento de combate, 2, lá. Bem quando minhas pernas estavam prestes a ceder, encontramos nosso monstro-alvo. Um polvo gigante enlouquecendo perto da praia. Havia uma corcova preta que fazia parecer que tinha duas cabeças. Estou pronto. Ioionha falou enquanto abaixava seu corpo no matagal. Jin e Zeung e Ezuki pegaram sua espada e machado, respectivamente. Quando corremos para ele, os povos bebês vão sair de sua corcunda. Quando isso acontecer, vocês dois devem recuar e ficar de prontidão até eu matar todos eles. Guerreiros precisam economizar seu poder mágico o máximo possível. Os povos de corcunda preta têm alto poder regenerativo, então precisamos remover sua corcunda em um único golpe. A explicação de Ioionha continuou. Na realidade, era melhor deixar os povos bebês para mim. Um revólver tinha um poder de base alto, então poderia matar qualquer número de polvos bebês em um golpe. Por outro lado, era difícil danificar o corpo principal, a menos que ocorresse um acerto crítico. No entanto, Ioionha não disse nada para mim. Então eu fiquei parado, me segurando para não bocejar. Então vamos começar. No momento em que suas palavras caíram, Jin, Zeung e Ezuki correram. Depois de fechar bastante, Jin Zeung endireitou a garganta antes de rugir. Queek! Kiak! Minhas orelhas estavam queimando, mas teve o efeito desejado. O polvo corcunda baixou a cabeça depois de nos descobrir. Ele então apontou sua corcova em forma de canhão para nós. Estrondo! Um som trovejante soou, e dezenas de criaturas dispararam de sua corcova. Pedaços aparentemente moles choveram sobre nós do céu. Conforme planejado, Jin, Zeung e Ezuki se afastaram, enquanto Ioionha segurava seu chicote, claramente fluindo com poder mágico. Mas eu levantei minha arma antes que Ioionha pudesse fazer seu movimento. Ei, você não precisa. Ioionha tentou me parar em estado de choque, mas eu a ignorei. Agora era a única vez que eu podia brilhar. Eu ativei Bullet Time. Imediatamente, o sangue em meu corpo começou a ferver. Minha visão ficou mais clara e o mundo desacelerou. Eu podia ver e prever a trajetória dos povos chovendo. Seu movimento unidimensional os tornava alvos muito mais fáceis do que os grilos toupeira. Havia 20 balas mágicas carregadas. Era simples. Eu só tinha que olhar para onde estava atirando e puxar o gatilho. A sorte a mais foi a cereja do bolo. Balas mágicas cortam silenciosamente o ar, deixando para trás um rastro azul. Uma bala para um alvo. O pente foi esvaziado em um instante, mas descarregar e recarregar também foram instantâneos. Disparei mais 20 balas, depois mais 20. Depois de disparar 60 balas sem parar, o mundo voltou ao normal. As criaturas que cobriam o sol desapareceram sem deixar vestígios. A mudança repentina deixou Ioion e os outros confusos. Se vamos. Vamos lá. Ah, certo. Sim. Rapidamente saindo de seu torpor, Ioionha repreendeu Azuki e Jin Zeung. Só então os dois guerreiros começaram a correr para o corpo principal. O longo chicote de Ioionha disparou e agarrou a corcunda do polvo gigante. No momento em que seu elegante chicote esmagou a corcunda do polvo, um grilo toupeira disparou do Shankiek, chorando vorazmente. O grilo toupeira pulou em Ioionha. Disparei a última bala que tinha no cano. Atingindo o grilo toupeira na marca, a bala mágica detonou por dentro e espirrou o sangue e muco do grilo toupeira em Ioionha. Antes de ficar coberta de gosma, Ioionha calmamente espalhou seu poder mágico. O muco do grilo mole caiu depois de atingir essa barreira. Reino Unido. Mas ela não podia bloquear tudo. Ioionha me deu um olhar mortal, mas ela sabia que agora não era hora de reclamar. Ela disparou o chicote em direção ao povo mais uma vez. Um chicote semelhantes a uma besta então se juntou à dança da espada e do machado com tentáculos. Caso encerrado. Tempo decorrido, 9 minutos e 40 segundos. Ioionha cortou brilhantemente 4 dos 8 tentáculos. Tudo isso enquanto estava ao meu lado e não se movia mais do que um pé. Ela havia cumprido completamente seus dois deveres, apoiar os guerreiros e proteger o atirador de elite. Agora que a batalha acabou, Ioionha estava com os olhos fechados. Ao redor dos tornozelos e da clavícula branca como a neve estavam o sangue e o muco secos do grilo toupeira. Depois de soltar um suspiro, ela tirou um lenço do bolso e os enxugou. Então, ela se virou para mim. Com licença.
Seus olhos estavam sorrindo, mas não parecia tão amigável. Eu encontrei seus olhos sem ser capaz de responder. A raiva escondida em seus olhos eram como lâminas. Io Yaon era uma mulher temível. Mais do que qualquer outra coisa, ela odiava que seu corpo e suas roupas ficassem sujas. Você não precisava se incomodar. Eu posso cuidar de um grilo toupeira muito bem. Muito limpo. Por sua causa, minhas roupas acabaram ficando sujas. Nesse momento, dois guerreiros insensíveis se aproximaram de mim. Uau, isso foi rápido graças a você. Eu vi. Você matou os povos bebês, certo? As armas têm sua vantagem, hein? Isso foi incrível. Era Jin e Zeung e Ezuki, que estavam cobertos de sangue e tinta. Aparentemente com medo de sujar suas roupas, Io Yeon lentamente se afastou. Equipe 5, tempo total, 58 minutos e 58 segundos. 16-100, 16º de 100 equipes. Embora ela tenha terminado na metade superior das equipes, a expressão de Io Yeon não pode ser considerada boa. Mas como as notas eram baseadas no desempenho individual filmado por meio de drones, ela não se importou muito. Compreensivelmente, as equipes de Kim Soo e Shin Jong-gak ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Mas ela estava amarga porque a equipe de China Yun chegou mais alto. Drones filmaram tudo. Eles serão enviados para seus smartwatches, então por que você foi rápido ou lento para caçar seu monstro? A compatibilidade de sua equipe com o monstro e como você pode melhorar para a próxima vez. Vai fazer parte das suas notas. Kim sou eu que deu uma declaração prolixa. Io Yeon virou ligeiramente a cabeça e olhou para trás. Um homem de aparência maçante estava bocejando em transe. Foi inteiramente culpa dele que a equipe dela tenha chegado tarde. Porque ele não tinha resistência, eles não podiam alcançar o monstro rapidamente. O que deveria ter levado apenas 10 minutos acabou levando 50 minutos. Mas também foi graças a ele que eles conseguiram terminar em 16º. Sua rápida serenata de bala eliminou todos os povos bebês em 3 segundos. Como Io Yeon estava preparado para brigar com eles por 15 minutos, pode-se dizer que ele desempenhou um grande papel. Mas é claro, ela ainda desempenhou o maior papel, pois foi ela quem esmagou a corcunda do corpo principal. Io Yeon assegurou seu impulso de culpar alguém. Mas isso só aumentou a sensação irracional de ciúme e inveja que ela sentia por China Yun. Ela olhou para frente e olhou para a cabeça de China Yun. Se ela não fosse descoberta, ela queria bater na parte de trás de sua cabeça. As mãos de Io Yeon tremeram, alcançando a cabeça de China Yun. Mas em vez de tomar uma ação tão extrema, ela tocou levemente o ombro de China Yun. Nayun, como foi? Ah, é como você vê. Quarto lugar. Que pena. Eu queria vencer Shin Jong-gak e Hassel. E você? Eu sou 16º. Oh! Uau, você ficou em 16º com essa arma usando um atirador de elite. Nós pegamos o polvo corcunda preto. Nós apenas tivemos que remover a corcunda. E foi isso que você fez, certo? Io Yeon assentiu com um sorriso brilhante. Sim. Tarde da noite, após o término das aulas regulares, eu estava malhando na sala de treinamento. Porque acabei de voltar de correr, senti que estava morrendo. Mas era algo que eu precisava fazer, me concentrei em malhar por 3 horas. Felizmente, o equipamento de treinamento não era muito diferente do da Terra. Era só que os pesos eram mais pesados. Por exemplo, a máquina de extensão de pernas passou de 15 kg para 500 kg. Eca! Depois de completar meu treino, voltei para o vestiário como um zumbi e desabei no banco. Depois de recuperar o fôlego por 5 minutos, peguei meu laptop e uma bebida de recuperação de fadiga da minha bolsa. Primeiro, verifiquei os resultados de hoje com o laptop. A sorte se aplica. Como o inimigo é apenas um monstro de baixo nível, sua precisão aumenta muito. Todos os ataques atingiram sua marca. A proficiência do seu presente aumenta em 20%. A percepção aumenta em 0,03. A sorte se aplica. Seus olhos e ouvidos parecem funcionar melhor. Você ganha 27 SP, como esperado. Parece que tive sorte com a precisão que demonstrei durante o treinamento de combate de hoje. E graças ao destaque para Io Yeon, ganhei alguns SP também. Ao malhar, sua força aumenta em 0,02. Ao malhar, sua resistência aumenta em 0,02. Ao malhar,
Sua vitalidade aumenta em 0,02. Mana misteriosamente derrete em suas fibras musculares rasgadas. Sua força, resistência e vitalidade aumentam em 0,03. A quantidade de estatísticas que obtive ao treinar foi mais do que eu esperava. Algo assim seria impossível na Terra. Iluminação e sorte devem ter desempenhado um papel. Mas com a dor aguda em todo o meu corpo, eu não tinha certeza se conseguiria levantar amanhã. Claro, eu já tinha uma solução em mente. Igual. Bebida de recuperação de fadiga, restaura o corpo da fadiga. Contém uma pequena quantidade de mana temperado. SP atual, 36 Esta foi uma bebida de recuperação de fadiga fornecida pela Cube. Eu planejava modificar seu efeito. É claro que algo como restaura completamente o corpo da fadiga provavelmente não funcionaria. Mesmo que isso acontecesse, seria um desperdício usar todo o meu SP. Mas com a quantidade certa de restrições, eu poderia criar um produto decente. Eu adicionei uma linha à descrição da bebida de recuperação de fadiga. Se Kinhajin for dormir dentro de 2 horas de uso, ele se recuperará lentamente da fadiga física ao longo de 8 horas. Eu coloquei em 4 restrições. Apenas Kinhajin. Dormir dentro de 2 horas de uso. Apenas fadiga física. Recuperação não instantânea, mas lentamente ao longo de 8 horas. Você pode salvar a configuração modificada usando 0,5 SP. Como a bebida já tinha um efeito semelhante, a quantidade de São Paulo necessária era exatamente a quantidade que ganhei com o treino. Depois de salvar o efeito modificado, engoli a bebida. Bup. Agora, eu tinha que voltar e dormir. Caso contrário, a bebida teria sido um desperdício. Ah, minhas articulações. Eu cambaleei para a frente como um zumbi. Na mesma hora, Yeon estava analisando o vídeo do treinamento de combate do dia. Com vários drones filmando cada equipe, ela podia ver a batalha de vários ângulos. Pelo menos ele é rápido. Quanto mais ela via, mais curiosa ficava. O povo corcunda negra disparou um total de 59 bebês. Mas antes que pudessem tocar o chão, foram eliminados pelas balas do atirador. Os povos de corcunda preta geralmente reabsorviam os bebês que eles lançavam para recuperar sua energia. Então, eles atirariam mais para fora de sua corcunda. Por causa dessa característica irritante, Yeon estava pronta para uma batalha prolongada, mas a luta real terminou em apenas 10 minutos. Não me lembro de vê-lo na academia militar de agentes. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais estranho este atirador parecia. Sua resistência era normalmente menor do que a de outros cadetes, e ele também mudou de arma de repente. Isso foi até onde Yeon chegou em suas anotações sobre Kinhajin. Ela recebeu uma mensagem repentina, e aí, era Shin Jong-ak. Com um sorriso, Yeon bateu no teclado do holograma, analisando o vídeo de hoje. Tio, por que você está fazendo isso agora? Vou herdar uma guilda no futuro, então tenho que procurar talentos promissores. Não há nenhum em sua equipe. Eles são todos lixo. Yeon riu. Ele estava certo, mas também arrogante. Se fosse qualquer outra pessoa além de Shin Jong-ak, ela teria achado tal comportamento detestável. Mas apenas o fato de ele ser Shin Jong-ak transformou sua arrogância e impertinência em elegância. Não era uma explicação lógica, mas a razão pela qual Yeon gostava de Shin Jong-ak estava longe de ser lógica. Em primeiro lugar, como está aquele cara atirando? Então ele estava curioso, afinal. Ele tinha um lado muito fofo nele também. Ele está bem. Ele fez o trabalho de um homem. Exatamente o que você esperaria do rank 934, 2,78 segundos. Nesse curto espaço de tempo, aquele homem disparou 60 balas e acertou 59. Yeon fez um movimento de puxar com o dedo indicador. Era possível puxar o gatilho 20 vezes em um segundo. Ou aquela arma tinha um botão de disparo automático. Ding-dong, no meio de seu pensamento, a campainha tocou. Meu serviço de quarto está aqui. Yeon pulou em direção à porta. Abrindo a porta, ela viu seu mordomo bem vestido esperando na frente. Ela ficou feliz em ver o mordomo que seu pai escolheu para ela. Obrigado, Se-chansi. O mordomo curvou-se respeitosamente. Yeon pegou sua comida e voltou para seu lugar. Voltei. Você estava esperando. Yeon abriu a tampa em forma de cúpula em sua elegante bandeja de prata. Não. Nele havia comida simples.
Um hambúrguer entre dois pães, o símbolo icônico dos plebeus. Ao lado havia batatas fritas e uma garrafa de Coca-Cola. Era um conjunto de hambúrguer. Primeiro, ela mastigou uma batata frita. O que você pediu? Shin Jong-ak perguntou na hora certa. Yo Leonya respondeu casualmente, apenas o habitual. Um pouco de foie gras em tier, o extra da novela capítulo 9. Dentro da vida cotidiana, primeira aula de quarta-feira, treinamento antipessoal. Esta aula de 2 horas de duração simplesmente tinha 2 cadetes formando um par e treinando um ao outro. Spars foram feitos com armas de treinamento, tornando a luta menos dolorosa e mais fácil de classificar. Nesta aula, Kim Soo emparelhou com Lee Yong-gan e Shin Jong-ak emparelhou com Kim Oraki. Rank 934 Kim Ajin, levante-se. Eu não posso. Quanto a mim, eu estava brigando com o instrutor de combate antipessoal em vez de um cadete. Foi porque não havia uma arma para treinamento. Já que uma arma de verdade não podia ser usada no sparring por medo de ferimentos não intencionais, eu estava preso lutando contra o instrutor. O que você quer dizer com não pode? A instrutora me mandou dar tudo de mim. Exatamente 1 minuto depois, era o instrutor que estava dando tudo a ela. Parecia que meu presente era mais ameaçador do que ela havia previsto. Levante-se. Vendo minha bala arranhar levemente seu antebraço, ela ficou com raiva e me agarrou pelo colarinho. Agora que as coisas chegaram a isso, eu me arrependi de passar minhas 2 primeiras semanas neste mundo vagando por aí. Eu deveria ter passado o tempo malhando. Não posso continuar. Sim, você pode. Meu corpo não se move. Será? O instrutor me puxou com força. Levante a guarda e faça alguma coisa. Ela estava me dizendo para fazer alguma coisa, mas a arma na minha mão parecia pesada. Puxei o gatilho sem entusiasmo. A instrutora bloqueou a bala com a mão. Então, ela me atacou. Incapaz de resistir, tropecei e caí. Uma sensação eletrizante percorreu meu corpo. Eu desisto, eu desisto. Você não se moveu depois de atirar. Eu disse para fazer alguma coisa. Shak. Ela deu um tapa no meu rosto. Levante-se. Shak. Eu estava começando a ficar irritado. Pensando bem, essa mulher não é mais nova que eu? Eu disse, levanta-se. Recusei-me a tomar-lhe uma terceira vez. Eu agarrei o braço dela apenas um pouco. Então, seu filho da puta. Mordi o cabelo do instrutor com os dentes. Ah! O que você está fazendo? 934. Ah! Solte! 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 Rasgando em seu cabelo, eu me afastei como se minha vida dependesse disso. Minhas estranhas ações deixaram o ambiente em silêncio, mas não tive tempo de prestar atenção em algo assim. E isso é um aviso. Solte! Eu disse, deixe ir. Este cabelo, eu vou mordê-lo. Eu juro que vou morder. Vê você. Eu podia ver o punho do instrutor na frente dos meus olhos. Eu não tinha lembranças do que aconteceu em seguida. Mas desde que consegui ganhar 40 SP com isso, não parecia uma troca tão ruim. Clube tinha clubes. O instrutor, o chefe Kim sou eu que nos disse que não seríamos capazes de aproveitar nossa juventude, mas eu não configurei clube para ser um lugar tão horrível. Embora fosse normal estar coberto de sangue de monstros ou matar Djinns de tempos em tempos, Clube encorajou os cadetes a desfrutar de seus hobbies para sua saúde mental. Estar em um relacionamento era tecnicamente proibido, mas era tacitamente permitido por todo o corpo docente. Os clubes do clube não eram diferentes dos círculos universitários. As promoções do clube aconteceram na segunda semana após a entrada dos cadetes do primeiro ano. Eu estabeleci o número de clubes no meu romance em cerca de 100, mas considerando que havia apenas 5.000 cadetes em toda a escola, pode não ter sido mais realista. De qualquer forma, havia um clube para praticamente qualquer assunto. Havia clubes de hobby como boliche, sinuca e RV, enquanto também havia clubes acadêmicos como estudo, artes marciais e treinamento. Eu planejava me juntar a mais de um clube. Obviamente, o objetivo de ficar perto dos personagens principais. Eu já sabia quem estava em qual clube. Kim Soo e Yong-gan estavam viajando, Shai Na-yun estava viajando e caçando, Yo Leon estava viajando e estudando, Shin Jong-ak não estava em nenhum e Rachel estava lendo. Claramente, o clube de viagem era uma escolha óbvia. Em seguida, tive que escolher entre o clube de caça, o clube de leitura e o clube acadêmico.
Como os alunos podiam participar de vários clubes, eu poderia participar de todos os 4, se quisesse. Mas isso era muito difícil realisticamente. Eu só tinha um corpo para trabalhar. Entre estes, o clube mais fácil de ganhar SP parecia ser o clube acadêmico. E dos clubes acadêmicos, o círculo acadêmico chamado Veritas teve um antagonista que desempenhou um papel importante no início da história. Clube VR, Folklore Village. Interessante. De repente, tive uma sensação estranha. Sentado em um banco no Cubezero Park, olhei ao redor. Provavelmente porque todas as aulas haviam terminado, o parque estava cheio de pessoas. Tudo parecia muito misterioso. O cenário que eu havia rabiscado havia ganhado vida própria, preenchendo os buracos que faltavam e criando este mundo. Havia muitas coisas que eram novas para mim. O clube de RV que mencionei era um deles, assim como aquele casal se beijando secretamente atrás dos arbustos. Eca, isso é um pouco. Vendo-os começando a ficar sensíveis, levantei-me com uma carranca. Depois, corri atarefada, coletando formulários de inscrição para clubes no parque. 4 formas. Não tive uma boa impressão quando os recebi, mas mesmo assim consegui. Vou precisar me juntar ao clube de viagem com certeza. 4 personagens principais estavam no clube itinerante. Foi o resultado de eu querer juntá-los para eventos maiores e menores. Mas comparado à importância do clube na história, não era popular entre os estudantes. Tinha apenas 20 pessoas de todas as 3 séries, e os terceiros anos estavam ocupados principalmente entrevistando com guildas e missões de estágio. Realisticamente, o clube tinha apenas cerca de 14 pessoas. Eu não sabia explicar por quê. Foi assim que eu configurei porque ter mais pessoas parecia problemático. De qualquer forma, o clube itinerante foi confirmado. Depois de pensar nos outros, decidi juntar apenas mais 2. Deixando de lado o clube de leitura, escolhi o clube de caça e o clube acadêmico. Os clubes começaram depois que todas as aulas terminaram, e esses 3 clubes não se sobrepuseram. O clube acadêmico reunia-se às terças-feiras, caçava-se às quintas-feiras e viajava-se no sábado ou no domingo. Rachel acabou sendo deixada de fora, mas ela era uma existência intocável por enquanto. Ok, Paulada. Depois de sacudir os papéis de aplicação com os dedos, levantei-me. Agora, era hora de receber olhares ainda mais obscuros dos líderes do clube. A capital da Coreia, Seul, estava cheia de guildas que disputavam a primeira posição do mundo. Guildas distintas como Sense of T-Strike, Desolate Moon e Frost Sanctuary estavam localizadas no distrito de guildas estabelecido coletivamente em Seul, tornando o centro de pedidos de subjugação de Djinn e monstros, avanços tecnológicos e negócios. A visita da guilda está marcada para sexta-feira, 2 semanas depois. O distrito de guildas de Seul estava cheio de arranha-céus. Mas um edifício especialmente brilhante não era tão alto. O desenho geométrico deste edifício chamava a atenção de qualquer transeunte. Era o prédio pertencente à guilda Creator Sacré de Grace. Com tecnologia de engenharia mágica de ponta, o interior do edifício era 2 vezes maior do que parecia do lado de fora, enquanto sua densidade de mana era sempre mantida acima do grau 3. Entendido. Nesse ambiente ideal até mesmo para heróis, a vice-líder Yun Seung-ga pegou o relatório de sua secretária. Atualmente, a atenção de Yun Seung-ga era exclusivamente dedicada a encontrar talentos promissores. Era um fato amplamente reconhecido que os calouros da Cuba este ano foram excepcionais. Foi dito que alguns tinham dons que poderiam alterar o ranking das guildas. Se ela deixasse seus concorrentes roubá-los, a primeira posição que ela trabalhou tanto para conseguir seria prejudicada. Consequentemente, os olhos de Yun Seung-ga estavam colados no banco de dados da intranet da guilda, que continha vídeos do primeiro treinamento de combate de clube. Kim-Soo realmente é algo. Atualmente em sua tela estava o primeiro colocado do treinamento de combate, Kim-Soo. Lutando contra um monstro, seu ki de espada se ergueu nitidamente. Mas seu ki de espada não foi a única cena impressionante. Os movimentos fluidos de sua espada faziam parecer que a sua espada era água. Sua esgrima não se parecia com a de mais ninguém, quase como uma técnica de espada sem forma. Com esta técnica, ele parecia rasgar o espaço junto com seu monstro-alvo. Sim, ele também não parece próximo a nenhuma guilda. Ele é o primeiro em nossa prioridade. Eu quero trazê-lo não importa o que. Oh!
Alguém está usando uma arma. O vídeo de Kim Su terminou, e os olhos de Seung-ga examinando a lista restante brilharam com curiosidade. Sim. Houve conversas sobre isso na comunidade da guilda. Estava lá? Desculpe, tenho estado muito ocupado ultimamente. Foi carregado da comunidade clube. Ele estava na equipe de Oyeonha, e foi por isso que reuniu tantas visualizações em primeiro lugar. De acordo com informações privilegiadas, ele é bastante estranho. Estranho, hein? Curioso sobre esse indivíduo único, Seung-ga exibiu o vídeo. Equipe 5, Jin Seung, Azuki, e Oyeonha, Kim Jin. Embora não ao ponto de admiração, o vídeo de 10 minutos certamente chamou sua atenção. Ele não estava usando um rifle automático e ainda conseguiu disparar 60 tiros em 2,78 segundos. Era fisicamente impossível. Mesmo se você fosse rápido o suficiente para puxar o gatilho 60 vezes, a arma não seria capaz de suportar. Em outras palavras, um poder transfísico estava em jogo. Sim. Parece que ele mudou sua arma de uma espada para uma arma assim que entrou no clube. Iluminação. Eu também acho. Iluminação com apenas 17 anos. Recostando-se, Seung-ga caiu em profunda contemplação. Mudar de arma depois de passar pela iluminação. Embora raro, aconteceu. Os dons presenteavam os cadetes com a individualidade, mas antes da iluminação era impossível saber exatamente qual era o dom. Em casos como este, onde é preciso mudar para uma arma desconhecida, foram necessários 3 anos para recuperar o atraso. Foi também por isso que a Academia Inferior de Clube, a Academia Militar de Agentes, encorajou os cadetes a usar uma variedade de armas. Saber manejar várias armas facilitou a transição de uma arma para outra, caso fosse necessário. Ele experimentou a iluminação cedo, mas se usar uma arma é tudo o que seu dom pode fazer, não posso dizer que é muito desejável. Certo, se seu dom pudesse ser usado com um arco, ele teria escolhido um arco. Seung-ga concordou, mas ser iluminado aos 17 anos ainda era uma ocorrência rara. Devemos pelo menos ficar de olho nele. Existe um recrutador gratuito? Não. Por causa de quão excepcionais são os cadetes deste ano, todos estão no seu limite. Seung-ga hesitou. Hoje em dia, os recrutadores eram caros. Mesmo que ela contratasse um novo recrutador, sem vínculo com a guilda, eles poderiam simplesmente fugir para outra guilda com as informações da guilda. Então deixe-o em paz. Se ele realmente for especial, tenho certeza que ele vai se destacar novamente. Com essa decisão, sua secretária assentiu sem objeção. O extra da novela capítulo 10. Dentro da vida cotidiana, 2. Eu precisava ganhar dinheiro. Não era um desejo esperançoso, mas uma necessidade. Quando olhei para a conta que chegou ao meu quarto, quase perdi a consciência. Eu tinha uma dívida de 300 milhões de won. Em outras palavras, eu havia feito todo o empréstimo que um cadete do cubo poderia conseguir. Tinha que ser obra de Shundong. O empréstimo só tinha juros baixos de 1% ao ano, mas como eu não estava ganhando dinheiro, estava simplesmente perdendo dinheiro. Infelizmente, a conta bancária que Shundong deixou para trás continha apenas 3 milhões de won. Não chegava nem perto da quantia necessária para viver neste mundo, onde poder e dinheiro eram tudo. Felizmente, havia várias maneiras de me tornar rico. Primeiro foi o mercado de ações. Torres e masmorras estavam sendo constantemente criadas no mundo. Eu sabia os nomes das guildas que iriam descobri-los ou conquistá-los. As guildas neste mundo eram tratadas como empresas, então era possível comprar ações de guildas públicas no mercado de ações da guilda. Hoje era 2 de março de 2025. Meu livro de configurações deve estar cheio de informações interessantes. Abri meu laptop. Lista de configurações, 15 de março de 2025. Guilda recém-encontrada, Pacourse Master, torna-se pública. 4 de julho de 2025, eles conquistam o Dungeon, Suwon Royal Devil's Nest. Na realidade, a guilda Pacourse Master foi estabelecida por Djinns. Como eles teriam um papel importante na história, fiz questão de anotá-los no livro de configurações. Conquistar o Suwon Royal Devil's Nest faria disparar os preços das ações em 1000%. Não seria até 3 anos mais tarde, quando eles foram descobertos que seriam excluídos, 8 de dezembro de 2025. Guild, Creators Sacred Grace,
Anuncia seu plano para conquistar Tower of Miracle. Este incidente se tornaria o ponto mais baixo para a graça sagrada do Criador, atualmente classificada como um. Foi também o evento decisivo que fez Yun Seong-ga se tornar seu líder. Este plano, ao qual Yun Seong-ga se opôs, reduziria sua classificação para 7. Tive duas oportunidades de ganhar dinheiro com este incidente. A primeira foi antes do plano ser anunciado e a segunda foi antes do plano falhar. Sem ter que saber muita informação, apenas com esses dois, embora esses dois tenham sido os únicos incidentes financeiros iniciais registrados no livro de configurações, eu poderia fazer uma fortuna. O problema é, eu não tinha dinheiro para trabalhar. Preciso ir ao campo. Field se referia às zonas de perigo onde os monstros apareciam. Ao contrário de torres e masmorras, o nível de perigo dos campos era muito dependente de seu grau, então não era necessário permissão para entrar nos menos perigosos. Eu deveria ser capaz de entrar no campo em Gangondo. Espere. Lembrei-me de algo sobre Gangondo. Houve um cenário que organizei em Gangondo. Eu me pergunto o que foi. Usando CTRL mais F, procurei uma palavra específica, ano 2026. Dijin, Tomer, descobre a Aether da Gari Mountain no Geon de Gangondo. Encontrei. Arma sem forma de grão místico, Aether. Eu queria pegar para mim, mas sem a Aether, Tomer ficaria sem uma arma. Sem mencionar, Tomer foi um importante antagonista na história. Claro, sem uma arma, a história ficaria mais fácil. Mas se eu tomasse a Aether apenas por esse motivo, isso poderia impactar o futuro de uma maneira desconhecida. Eu tinha medo dessa incerteza. Bem, tanto faz. Tomer era forte mesmo sem Aether. Uma vez que todas as minhas estatísticas crescessem para cerca de 3 ou 4, eu deveria tomar a Aether. Wing, naquele momento, senti uma vibração no meu pulso. Era uma mensagem, anúncio do clube de viagem. Haverá uma curta viagem no domingo para servir de orientação aos calouros. Oh, certo. Isso era uma coisa. Imediatamente depois que me lembrei de informações sobre o clube itinerante, o smartwatch vibrou mais uma vez. Comunicado do clube acadêmico. Haverá uma orientação na sexta-feira para os calouros. E havia isso também. Tão irritante. Achei que poderia descansar um pouco no fim de semana, mas havia clubes no fim de semana. Sem falar que o clube acadêmico era amanhã. O treinamento de combate do clube era às terças, quartas e quintas-feiras. Como tal, eu deveria ter sido capaz de relaxar às segundas e sextas-feiras, mas nesta sexta-feira preciosa, eu estava caminhando em direção a uma certa sala do clube. Alguma distância à frente, e o leão estava exibindo seu passo elegante. A sala do clube acadêmico era a sala 304. Quando entrei, vi muitos primeiros anos como eu esperava. Havia cerca de 30, e 23 deles eram meninas. A maioria deveria ter sido enfeitiçada pelo presidente do clube. Depois de dar uma olhada pela sala do clube, me virei na direção de Oyeon e sentei atrás dela. Eu podia sentir um perfume floral em seu cabelo. Depois de inevitavelmente cheirar esse perfume por 5 minutos, o presidente do clube finalmente apareceu. Prazer em conhecê-la. Eu sou Yoon Yuki. Bem-vindo ao nosso clube acadêmico, Veritas. O presidente do clube era Yoon Yuki, um terceiro ano. Eu não entrei neste clube apenas por ironia. Yoon Yuki era um Dijin. Logo, vários incidentes aconteceriam em clube, incluindo uma invasão de monstros. Yoon Yuki seria o cérebro por trás disso. Claro, eu não tinha motivos para me incomodar gritando, esse cara é um Dijin. No entanto, isso provavelmente me daria uma quantidade decente de São Paulo. De qualquer forma, Yoon Yuki foi contratado pelo diabo do encantamento, Lilith. Em troca de vender sua alma ao diabo, ele obteve uma bela aparência e uma habilidade chamada encantamento. Atualmente, ele deve estar de olho em Ironia. Essa foi a razão pela qual Lilith deu a ele uma habilidade de alto nível como encantamento. Como hoje é apenas a orientação, discutiremos apenas brevemente sobre o que é o nosso clube. Ao ouvir sua voz encantadora, os olhos das cadetes já brilhavam. Na Veritas, pesquisamos e discutimos classificação, fraquezas, comportamentos e atributos dos monstros. Os tópicos incluem classificação de monstros, como eles se comportam, onde estão seus pontos vitais, qual é seu atributo e como lidar com eles de forma eficiente. O que Yoon Yuki mencionou foi um tópico importante na sociedade moderna.
A análise de monstros era um dos cursos universitários mais competitivos, e havia até heróis não combatentes que enfatizavam a pesquisa de monstros. Esses heróis, que não tinham o dom para o combate, ainda eram tratados como heróis porque tinham dons que auxiliavam no conhecimento transhumano. Vou dar um exemplo rápido. Vamos dar uma olhada neste monstro. Como tenho certeza que você sabe, é uma vieira totêmica. Uma imagem de holograma apareceu. Assim como o nome sugere, a vieira totem era uma vieira que produzia um totem. Tendo alta inteligência e capaz de usar magia, vieiras de totem eram monstros de nível 3 de nível intermediário alto. Felizmente, eles eram de natureza gentil e não atacavam enquanto um ficasse fora de seu território. Mas assim como as pérolas produzidas por vieiras comuns, os totens das vieiras totêmicas tinham um valor incrível, tornando-os alvo de guildas em todos os lugares. Como você sabe, vieiras totêmicas são extremamente difíceis de matar. Mas uma análise cuidadosa mostra que eles não são classificados de forma diferente de uma vieira comum. Mas como nenhum outro monstro compartilha semelhanças com eles, é difícil adivinhar onde está seu ponto vital. A explicação de Yuki continuou. Mas porque era tudo que eu já sabia, não pude deixar de bocejar. Uau! Imediatamente, as sobrancelhas de Yuki franziram, e outras cadetes me enviaram olhares de ataque. Eu não ficaria surpreso se eles me atacassem de verdade se eu bocejasse mais uma vez. Apenas Yoyonha manteve os olhos na tela. Yuki soltou uma tosse seca antes de continuar sua explicação. Por causa de seu atributo e comportamento ambíguos, o ponto vital da vieira totêmica não foi descoberto. Mas para outros monstros como Touzan e Ursi, a orientação terminou 40 minutos depois. Desta vez, levantei-me bocejando por dentro, pois não queria ser atacado. Eu estava prestes a sair quando vi Yuki se aproximando de Yoyonha. Eu fiz uma pausa. Yonya Cadete Nin. Sim. Você esqueceu isso. Yuki entregou a Yoyonha um papel que ela deixou para trás. Isso não era algo que eu escrevi no meu romance, então eu não sabia muito sobre o jornal. Mas eu sabia que ele estava tramando de alguma forma. Em vez de Yoyonha esquecer o papel, Yuki provavelmente tirou com seu poder mágico. Assim, obrigado. Yoyonha pegou o papel com um sorriso. Aquele parecia ser o fim de seu encontro. Depois de sair da sala do clube, fui a uma máquina de venda automática próxima e peguei uma Coca-Cola e um Sprite. Olhando para seus nomes, não pude deixar de rir. Eu os chamei de Coca-Cola e Spring Sprite para evitar problemas de marca registrada, e era exatamente assim que os nomes apareciam nas latas. Enquanto isso, Yoyonha deixou a sala do clube. Com as latas de Coca Sprite na mão, fiquei na frente dela como se fosse bloquear seu caminho. Então, eu entreguei a Coca-Cola para ela. Aqui. O rosto de Yoyonha estava cheio de pontos de interrogação. Estou no mesmo clube. Mesmo time e agora o mesmo clube. Coincidência engraçada, certo? Este foi um teste. Mesmo trabalhando como se minha vida dependesse disso, só me dava 4 SP. Então, quanto SP eu poderia obter conversando com o personagem principal? Você acha que eu vou beber algo assim? As sobrancelhas de Yoyonha franziram e seus lábios se projetaram como se ela estivesse furiosa. Mas já que era a reação que eu esperava, eu me dei bem casualmente. Acabei de comprar na máquina de venda automática. Yoyonha provavelmente foi atraída por bad boys. Claro, ser bonito também era um requisito. Toque isso. Está frio. Estou bem. Você pode tê-lo. Também. Eu podia sentir a hostilidade do olhar que ela me deu. Mas isso era tanto de seus verdadeiros sentimentos que a falsa máscara que ela usava revelava. Não fale comigo tão casualmente. Este é o primeiro aviso. Era isso. Yoyonha passou por mim sem esperar pela minha resposta. Vendo sua figura perfeita indo embora, eu abri a lata de Sprite. PSSSH, gole, gole. Os ombros de Yoyonha tremeram com o som. De acordo com o meu cenário, Yoyonha adorava comidas não saudáveis como refrigerantes, hambúrgueres, frango frito e ramen. Mas ela não podia comprá-los para salvar a cara, então ela fez seu mordomo ou atendente de confiança comprar para ela. Mesmo assim, ela só podia apreciá-lo uma vez por semana. A razão era simples. Não só ela odiava mostrar esse lado dela para os outros, mas sua mãe também detestava comida plebeia não saudável.
Para compensar o cenário lamentável que dei a ela, joguei a lata de Coca-Cola em sua luxuosa bolsa de marca. Desenhando um arco limpo, a lata de Coca caiu dentro. Leve-me da próxima vez também. Com essas palavras, Yoo-Yeon olhou para trás. Então, ela se afastou murmurando baixinho para si mesma. No entanto, eu podia ouvir sua voz muito bem. Quem é esse louco? Os sentidos aguçados de Yoo-Yeon logo notaram a ligeira mudança em sua bolsa. A água da superfície da lata de Coca-Cola estava molhando o livro em sua bolsa. Aquele maluco. Yoo-Yeon pegou a lata de Coca com uma carranca. Quando ele colocou, aquele pequeno rato. Depois de um suspiro profundo, Yoo-Yeon liberou seu poder mágico. Infiltrando-se no papel, seu poder mágico separou a umidade do livro e a enviou para o ar. Quando ela retraiu seu poder mágico, a umidade coletada caiu no chão. Eca! Com um suspiro, Yoo-Yeon começou a suar frio. Ao mesmo tempo, ela se sentia orgulhosa. A aplicação do poder mágico que ela acabou de mostrar era difícil até mesmo para os heróis realizarem. Era aparentemente simples, mas na verdade era uma técnica misteriosa e altamente difícil. Quando eu o ver de novo. Depois do sentimento de orgulho veio a raiva. Yoo-Yeon pensou enquanto torcia os lábios, aquele vagabundo falante, vou precisar pedir aos caras para educá-lo. Mas esse pensamento durou apenas um momento. Brincando com a lata de Coca-Cola em sua bolsa, ela olhou ao redor. Não havia ninguém por perto. Com uma tosse seca, ela tirou um lenço do bolso e embrulhou a lata de Coca-Cola com ele antes de colocá-lo de volta na bolsa. Então, como se nada tivesse acontecido, ela acelerou o passo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.